Quarta-feira, 25 de outubro de 2023. Eu sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Estou chegando aqui para mais um vídeo no canal, para o nosso segundo giro com as atualizações das notícias do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama. Nesta quarta-feira, 25 de outubro de 2023. Gostaria primeiramente de pedir para vocês, pessoal, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, dá o like nesse vídeo para o YouTube distribuir nosso vídeo para outros vascaínos, outros torcedores, para outros amantes do futebol, dos esportes em geral. Eu sou Vasco desde que eu nasci. Eu sou Vasco desde que eu me entendo por gente. E nós que nascemos Vasco sempre sentimos falta de mais espaço na mídia para falar do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama. E nós que somos Vasco desde que nascemos, sabemos do porquê disso, né? Sabemos de toda a história desde lá de trás. Com essa nova mídia da internet, aqui será um canal que vai falar do Vasco para a torcida do Vasco, de vascaíno para vascaíno, feito por um vascaíno. Somos 25 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Essa imensa massa do Vasco a qual eu tenho profundo respeito e também muito orgulho de fazer parte dela. Então, pessoal, como eu falei, sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Estou chegando aqui para o nosso segundo giro com as atualizações das notícias do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama. Neste dia de hoje, quarta-feira, 25 de outubro de 2023, véspera de Vasco Internacional amanhã, às 19 horas em São Januário, ingressos esgotados. O caldeirão vai ferver, a torcida do Vasco mais uma vez esgotou os ingressos em poucas horas e vai apoiar o nosso Vascão amanhã, do início ao fim, como ela faz sempre, a espetacular, a sensacional torcida do Vasco. Lugar de vascaíno amanhã é em São Januário. Quem não tem ingresso é na Barreira do Vasco, o melhor pré-jogo do Brasil, Sambarreira. Consumir os produtos dos trabalhadores da Barreira do Vasco, bebidas, comida, tudo da melhor qualidade. Consumir os produtos dos trabalhadores da Barreira do Vasco, que ganham seu dinheiro honestamente no entorno de São Januário. E nós vamos vencer amanhã, pessoal. O Vasco tem que vencer amanhã, pessoal. Final de campeonato pro Vasco, decisão pro Vasco amanhã, pessoal. Os jogadores têm que se virar, os jogadores têm que dar um jeito. O Vasco tem que vencer amanhã, pessoal. Final de campeonato, decisão. Para alcançarmos os 33 pontos e ficarmos mais próximos do nosso grande objetivo esse ano, que é se manter na Série A, para no ano que vem, com reposições pontuais no elenco, já que montamos uma base esse ano com as contratações que chegaram na janela de transferências do meio do ano, buscar coisas maiores em 2024. E nós vascaínos sabemos que é o nosso verdadeiro lugar, do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama. Então, pessoal, a notícia que saiu hoje é a seguinte, sobre o nosso camisa 10, o francês Dimitri Payet. A torcida do Vasco faz uma campanha que é Chuta Payet. A torcida do Vasco faz campanha nas redes sociais. O francês cria boas oportunidades de gol e chama a responsabilidade na bola parada em clássico contra o Flamengo, mas deixa o clássico sem finalizar. Essa informação é impressionante, que o Payet não finalizou contra o Flamengo.
Payet, a notícia segue, Payet é acionado dentro da área, domina, mas demora, não chuta e irrita a torcida vascaína no Maracanã. O lance aconteceu aos 15 minutos do segundo tempo de Vasco e Flamengo no último domingo no Maracanã. O clássico dos milhões. E se junta a outros momentos que o francês hesitou em finalizar. Nos últimos 2 jogos a notícia segue. Nos últimos 2 jogos, 2 lances também criaram expectativas na torcida de que Payet poderia ter finalizado. Contra o São Paulo, aos 32 minutos da etapa final, o meia recuperou a bola no ataque, disparou em direção ao gol, mas em vez de chutar, driblou o goleiro Rafael. Torcida do Vasco, né? Todo mundo lembra desse lance, né, pessoal? Eu vi o Payet finalizando, eu vi o Payet fazendo o gol, pois seria o normal dele, né? Quem não conhece o Payet, pesquisa aí, francês Dimitri Payet, camisa 10, Olympique de Marseille, seleção da França, ele era titular da seleção da França, jogadoraço, camisa 10, nosso camisa 10 ali, né? E pesquisa aí, o normal dele era chutar e fazer o gol ali, eu vi ele fazendo isso, porém ele hesita, toca pro Verratti, o Verratti erra o chute e o Vasco perde. Na minha opinião ali é uma grande chance contra o São Paulo ali, né? E então a notícia segue, diante do Fortaleza, no primeiro lance do segundo tempo, Payet arrancou pelo meio e tinha espaço para finalizar, mas preferiu cruzar por baixo para Verratti. 10 minutos depois, o francês garantiu a vitória do Vasco com chute de canhota de fora da área. Se faltou o chute, a notícia segue, se faltou o chute a gol no clássico, como aconteceu na partida anterior diante do Fortaleza, sobraram outros lances com participação de Payet no Maracanã. O francês gerou 3 chances claras para o Vasco e chamou a responsabilidade na bola parada no último domingo. A bola parada, aliás, é outro motivo de reclamação da torcida, que quer ver o camisa 10 cobrando faltas direto para o gol. A torcida do Vasco está coberta de razão. Ele veio para isso. O Vasco contratou o Payet para isso. Chegou a hora, Payet. Chegou a hora, Payet. Você precisa ser decisivo para o Vasco, dando assistências para gols, fazendo gols, como você fez no jogo contra o Fortaleza em São Januário. 1-0, gol do Payet de fora da área de canhota, arrastou para canhota, bateu, 1-0, gol do Payet. 1-0 Vasco contra o Fortaleza. Portanto, Payet, chegou a hora, são 10 finais, Payet, são 10 finais, torcida do Vasco. O Vasco não pode mais errar, a torcida do Vasco precisa ter paz. É impressionante, a torcida do Vasco não tem paz, eu não tenho paz, esse clube, o nosso Vascão não tem paz, é impressionante. Chegou a hora, não podemos deixar para o final. Não podemos deixar para o final. Nós já conhecemos esse filme. Não podemos deixar para o final. Chegou a hora, o Vasco tem que ganhar amanhã. São 10 finais, o Vasco não pode mais errar. Portanto, Payet, chegou a hora. Finalize, faça os gols. Dê passe, dê assistências para gols. Seja decisivo para o nosso Vasco. A torcida do Vasco não vai aguentar mais um rebaixamento. A torcida do Vasco não vai aguentar mais um rebaixamento. Isso nem passa pelo torcedor do Vasco, nem passa pela minha cabeça, nem de nenhum vascaíno. Nós precisamos de paz. Não podemos deixar para o final. O Vasco tem que ganhar amanhã. Meu placar para amanhã, torcedor do Vasco. Meu placar para amanhã, final de campeonato para o Vasco amanhã, pessoal. Amanhã, Vasco Internacional, às 19 horas em São Januário. Meu placar para amanhã, 2-0 Vasco. Um de Pablo Verratti, o nosso pirata da colina, e um de Dimitri Payet, o francês, o nosso camisa 10. Notícia que segue. Chances criadas por Payet em Vasco e Flamengo no último domingo. Aos 16 minutos do primeiro tempo, Payet recebe no bico da grande área
e cruza de canhota para Verratti. O centroavante ganha de Wesley no alto e cabeceia, mas a bola vai no meio do gol e Rossi defende sem problemas. Aos 19 minutos do primeiro tempo, Gabriel Peck é lançado em profundidade por Payet. Rossi sai do gol e o camisa 11 do Vasco tenta o toque ao lado do goleiro, mas ela não sai do jeito que gostaria e Rossi leva a melhor. Aos 24 minutos do segundo tempo, Payet cobra escanteio na primeira trave. A zaga do Flamengo não consegue afastar e ela sobra para Verratti. O atacante bate cruzado e Zé Gabriel se estica para completar para o gol vazio. Mas a bola pega na panturrilha do volante e não vai em direção ao gol. Essa foi impressionante. Eu faria aquele gol. Até eu faria aquele gol. A minha avó, com 387 anos, faria aquele gol. A minha bisavó, com 1397 anos, faria aquele gol. E o Zé Gabriel perde aquele gol. O Zé Gabriel jogou muito bem. O Zé Gabriel hoje é fundamental, titular do Ramon Dias, nosso treinadoraço argentino. Sou fã, treinador. Temos um treinador, hoje temos um treinador à altura do nosso Vascão. Porém, aquele gol que o Zé Gabriel perde, impressionante, aquela foi incrível, debaixo da trave, não tinha ninguém na frente dele. Então, vamos seguir aqui a notícia. A atuação do meia francês Dimitri Payet foi aprovada pela torcida, mas a campanha #ChutaPayet já é realidade nas redes sociais. Na expectativa de mais um gol do francês, o Vasco volta a campo na próxima quinta-feira, amanhã, às 19 horas em São Januário, para enfrentar o Internacional. Decisão para o Vasco, final de campeonato para o Vasco. O Vasco tem que vencer esse jogo amanhã, pessoal. Esse jogo é fundamental para o Vasco chegar aos 33 pontos. Fundamental para alcançarmos o nosso grande objetivo esse ano, que é se manter na Série A. Portanto... E o Payet é fundamental, né, pessoal? O Payet o Vasco é um dos piores ataques do Campeonato Brasileiro, pessoal. O Ramon Dias, nosso treinadoraço top argentino. Como falei, hoje temos um treinador à altura do nosso Vascão. Sou fã do Ramon Dias. O Ramon Dias acertou o sistema defensivo do Vasco. Porém, o Vasco parou de fazer gol, o Verratti parou de fazer gol. E o Payet precisa ser... O Vasco perde o Rossi. O Vasco perde o Rossi nesses últimos jogos, né? Então, na minha opinião, são esses fatores que fazem o Vasco parar de fazer os gols. O Verratti passa a ser mais bem marcado, né? O Verratti agora está sendo mais bem marcado, pois ninguém conhecia o Verratti. E ele chegou chegando, marcando um gol atrás do outro, foi eleito o craque do Brasileirão no mês de setembro, Pablo Verratti, o nosso pirata da colina. E agora ele está sendo bem marcado, ele precisa de ajuda ali no ataque para o Vasco. Pois como eu repito, nosso sistema defensivo, o Ramon Dias acertou. Porém, o Vasco precisa voltar a fazer os gols, o Vasco precisa das vitórias, alcançar os pontos que nós precisamos para nós vascaínos termos paz. Termos paz, não podemos deixar para o final. Ninguém aguenta mais, a torcida do Vasco não vai aguentar mais um rebaixamento, não vai. Isso nem passa pela cabeça do torcedor do Vasco. E faço um apelo aqui, eu vi alguns torcedores, não é a maioria, porém, mesmo não sendo a maioria, eu achei bastante gente, né? Porém, é a minoria, eu vi, mas repito, mesmo sendo a minoria, eu observei bastante gente, na minha opinião é bastante gente, eu observei desanimando depois do último jogo, no qual o Vasco perde para o Flamengo no último domingo por 1-0 no Maracanã, no Clássico 2 Milhões. E um apelo que eu faço a esses torcedores que desanimaram, não desanimem. Um apelo que eu faço a esses torcedores, nós vamos alcançar o nosso objetivo, nosso grande objetivo esse ano, que é se manter na Série A. E amanhã o Vasco tem que ganhar, meu placar para amanhã, 2-0, gols de Verratti e Payet. Então, o Payet é peça fundamental, pessoal. O Payet precisa
O Payet precisa fazer os gols e dar assistências para os gols e para ajudar o Vasco a alcançar as vitórias que a gente precisa, alcançar os pontos que a gente precisa, que o Vasco precisa. E o Payet é peça fundamental nisso. O Payet é peça fundamental nisso. O Vasco contratou ele para isso, ele sabe disso, ele é experiente, ele sabe disso. Portanto, o Payet precisa já para amanhã. O Payet precisa já para amanhã ser decisivo para o Vasco. Então, pessoal, aqui ainda sobre o Payet, né, no que diz respeito ao posicionamento dele, né? Ele, no segundo tempo contra o Fortaleza, com a saída do Marlon Gomes, o Ramon Dias bota o Rossi, o Marlon sente um desconforto ali, é substituído no intervalo no jogo contra o Fortaleza. Vamos recapitular aqui, torcedor do Vasco. Jogo contra o Fortaleza, Ramon Dias tira o Marlon no intervalo, o Marlon sente o desconforto e bota o Rossi. O Payet é deslocado para o meio, jogando ali na posição clássica do camisa 10 ali por dentro. E para mim não tem coincidência, ele melhora muito no segundo tempo jogando com esse posicionamento. E ali no gol do Vasco é isso. Paulo Henrique vem, quebra as primeiras linhas, né? Paulo Henrique, nosso lateral direito, quebra as primeiras linhas da defesa do Fortaleza, toca no Praxedes, o Praxedes corta para o meio, acha o Payet. E o Payet ali, nesse posicionamento de clássico, camisa 10 clássico por dentro, arrasta para a perna esquerda, e bate de fora da área, 1-0 Vasco, gol da vitória do Vasco. Ele é ambidestro, o Payet é ambidestro, chuta bem com as duas pernas, então ali onde ele se ele arrastasse para a direita, que é a perna boa dele, ele bateria melhor ainda, porém ele é ambidestro, ele arrasta para a esquerda, confunde completamente a marcação, né? Confunde completamente a marcação, porque o zagueiro não sabe para onde ele vai arrastar, se para a direita ou se é para a esquerda. Ele arrasta para a esquerda e bate de canhota, fazendo o gol da vitória do Vasco. Portanto, a notícia segue aqui sobre o posicionamento dele. O bom momento de Payet levanta a questão sobre o seu posicionamento e sobre a melhor formação do Vasco. Após cumprir suspensão, Paulinho retornou ao time contra o Flamengo e se alternou entre o meio e o lado direito. Há quem entenda que o camisa 8 jogue melhor no meio, vindo de trás, o Paulinho. Mas também há quem veja o novo posicionamento de Paulinho como ideal para ele se encaixar com o Payet. De olho nos próximos jogos. A notícia segue aqui, tá? E aqui sobre Marlon Gomes e Rossi, pessoal. Pro jogo amanhã, final de campeonato pro Vasco, decisão, Vasco Internacional amanhã, às 19 horas em São Januário. O Vasco não deve contar novamente com o Rossi, com o Marlon Gomes. O Ramon não deve contar. O Ramon só vai colocar, o Ramon na entrevista após o jogo, coletiva que o Ramon Dias deu após o jogo contra o Fortaleza. Então, pessoal, tá acabando aqui o tempo do vídeo, pessoal. Vou voltar com novas atualizações e completo essa notícia, eu prometo, tá? Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. A gente se vê no próximo vídeo. Eu sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Eu completo essa notícia no próximo vídeo. Um grande abraço, tamo junto e saudações!